Meus amigos comentaristas, estou acompanhando o chat aqui do YouTube da Itatiaia, e aí muita gente dando sugestão de nome, tem gente querendo Marcelo Oliveira, outros falando de Cuca, outros dizendo que o Tite tem que cumprir a promessa, enfim, o bastidores quentes com relação até falaram do Paulo Pesolano, por exemplo, no Atlético. O torcedor do Atlético quer saber o mais rápido possível quem vai comandar o time, né? Romano, é uma ansiedade que realmente toma conta de todos nós, né? E uma curiosidade, mas eu acho que o Atlético tem que ter muita tranquilidade para tomar essa decisão. O tempo joga contra, né? O Campeonato Brasileiro está no meio, a Libertadores está em disputa, a Copa do Brasil, o Cudê fez esse favor de jogar fora, mas eu acho que o Atlético precisa ter muita tranquilidade para essa tomada de decisão. O Atlético não pode se tornar refém de outro treinador como se tornou do Cudê. O Cudê não tenho só críticas ao Eduardo Cudê, não, mas acho que ele foi muito irresponsável, acho que ele desrespeitou o Atlético algumas vezes, e a torcida do Atlético e o grupo do Atlético. Entendo que parte da torcida, e recebi várias mensagens sobre isso, esperem que a gente cobre mais da diretoria, e eu acho que a diretoria do Atlético tem uma grande parcela de responsabilidade, sim, porque foi ela que trouxe o Cudê. Ao fazer um contrato com uma multa de 30 milhões de euros, foi um contrato irresponsável, foi um contrato mal feito, que fez a direção do Atlético. Quando você vai fazer uma transação, um contrato deste tamanho, você precisa se cercar de todas as maneiras. E o Atlético não tinha nenhum desconhecimento sobre o comportamento do Cudê. O Rodrigo Caetano trabalhou com ele no Internacional e o filme foi exatamente o mesmo. Inclusive as informações que a gente recebe de que dentro do vestiário do Atlético foi preciso que o Rodrigo Caetano se colocasse para lembrar ao Cudê sobre a hierarquia dentro do clube, foi o que aconteceu exatamente lá no Internacional. Então, a direção tem sim uma grande parcela de erro em ter trazido o Cudê. Não porque tecnicamente ele não poderia entregar, mas porque o extracampo dele não era confiável. Estou usando aqui a expressão do Simões que eu acho perfeita. Se tem confiança num cara que ele tem equilíbrio suficiente para comandar o seu time, se o comportamento que ele teve anteriormente não te passa essa confiança, você não faz um contrato favorecendo o cara para sair recebendo uma multa de 30 milhões de euros. Ponto. Sobre o Eduardo Cudê, eu lamento, porque teve a maior oportunidade dele, porque o Internacional é um clube tão grande quanto o Galo, mas ele chegou aqui com um cartaz maior do que ele tem. O Eduardo Cudê goza de um prestígio que ele ainda não conquistou. O comportamento dele foi irresponsável e lamentável. Imagine você que está me ouvindo aí agora, chegando na sua empresa, no seu trabalho, falando mal dos seus colegas, falando mal de onde você trabalha e esperando que isso fique da mesma forma. Ele fez isso, não foi só uma vez, não, ele fez 2 vezes. E sem contar na parte técnica, onde eu não acho que ele seja ruim, mas ele cometeu um erro crasso na Copa do Brasil, subestimando o Corinthians. Então o que o Atlético precisa agora é de que quem comanda o Atlético tenha tranquilidade, parcimônia e pense no Atlético daqui pra frente. E que a torcida do Atlético também esteja nessa. Porque o que eu tenho visto de defensores do Cudê para cobrar a diretoria, não, cobrem de todos. Mas não se esqueçam que o Atlético é um só. Nós já vimos aqui, por vaidade, o Atlético perder pessoas importantes por interesses diferentes, para não falar de outra forma, e o Atlético entrar no buraco. O que o Atlético precisa é de que todo mundo reme para o mesmo lado. Porque senão acontece o que aconteceu. Um dos melhores elencos do Brasil. E outra, Romano, já falei demais, mas o Eduardo Cudê reclamar do elenco do Atlético vai treinar 70%, 80% do resto dos times no Brasil. Ah, mas o elenco é curto. Porque o próprio treinador não utilizava o Ademir, não utilizava o Sacha e agora começou a usar o Natan. O único que poderia falar é de uma saída do Alan, porque esse é titular absoluto. Os outros, mas tem que ver, tinha que ter o grupo. E como é que paga as contas? Então não. A de César o que é de César. A direção do Atlético, a cobrança e a responsa de ter trazido o Eduardo Cudê e da maneira que trouxe, que foi um erro. Agora, as atitudes do Cudê são dele. Quem implantou essa crise, quem arrumou isso tudo foi ele. Eduardo, Alexandre, sobre o Eduardo Cudê, além de o Atlético já saber
como era o comportamento dele e tudo mais, porque o diretor de futebol trabalhou com ele no Internacional, parece que não aprendeu nada também com a papel por aqui, né? Porque basicamente, posso estar falando uma grande besteira aqui, o Kudê é um Dudamel com um pouquinho mais de grife. O Romano, é interessante, né? Os treinadores estrangeiros, né? O Sampaoli também era bem complicado, né? Bastante. No relacionamento, o Sampaoli era muito complicado. Mas tem uma coisa, Simões, que a gente tem que ser justo com o Sampaoli, que é um tremendo mala. Mas o Sampaoli não fazia isso publicamente. Não. Ele lá dentro, aí a gente escutava, né? Eu quero reforço, 6 reforços a mais, 7 reforços a mais. Mas ele não expunha a instituição, o clube, publicamente. Romano, o que acontece também é o seguinte: primeiro que o Kudê algumas vezes, tá? E aconteceu no jogo contra o Bragantino, que você comentou, eram 9 jogadores no banco, né? Sim. E podem ser 12, né? Podem ser 12, ele levou 9. Isso é desrespeitoso com o clube e com os meninos da base, tá? Porque a gente vê vários treinadores levando jogadores, a gente sabe que é só para completar número, mas pro menino significa demais. Outro dia a gente comentava aqui, aconteceu com o América, né? Rafa Barcelos, né? O zagueiro que tem uma história no América, que foi o primeiro, pela primeira vez. Pô, a gente sabe, olha, o Mancini tá levando para ele viver a experiência, para ele amadurecer, para ele ver como é que é. Mas, pô, o Atlético não tinha 3 meninos da base para completar o banco, que ele não fosse utilizar, né? Não estão no plano dele, sabe? Então, e outra coisa que aí, o Romano, a gente não sabe de onde que vem essa questão, sabe? O Atlético tem um grupo, o grupo ficou desequilibrado. Aí a responsabilidade tem que ser dividida. Às vezes muitas peças para um setor, poucas peças para outro setor. Por exemplo, o ataque do Atlético é carente de peças, porque saiu o Ademir, saiu o Eduardo Sacha, o Allan Kardec não conseguiu jogar. Então, o que acontece? O Paulinho veio pro lugar do Quino. Reposição que eu acho até acima. Eu acho o Paulinho, embora sejam características diferentes, eu acho o Paulinho mais jogador e mais útil que o Quino. Até porque fisicamente ele é mais confiável. Mas está mostrando isso. Né? Está mostrando isso. Então, no ataque, claro, eu acho que talvez pegar o dinheiro do Vargas ali e dividir por 3 jogadores para poder ser opção no banco de reservas ou até ser titular quando não tiver um ou outro. Agora, por outro lado, tá? O discurso do Kudê fica completamente equivocado quando ele pega um time que tem um trio ofensivo de Pavon, Paulinho e Hulk, quando ele tem Bataglia, quando ele tem Zaratio, quando ele tem Patrick, quando ele tem Edenilson, quando ele tem Iorra. Claro, são jogadores do quê? Para o nível do futebol brasileiro e sul-americano, jogadores para entregar... De primeira prateleira. Sim, para entregar ao Atlético a condição de brigar por todos os títulos. Agora a Copa do Brasil não pode mais. E eu acho até que a chance do Atlético maior seria em Copas. Se tivesse equilíbrio. Sabe? Se tivesse equilíbrio. Só que na primeira decisão que ele teve, tá? Teve a do Campeonato Mineiro, mas foi uma situação totalmente diferente. A primeira decisão que ele teve contra o Corinthians, ele conseguiu ser eliminado por um time que não ganha de ninguém. Ninguém. O Corinthians não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. Só ganhou do Atlético. Ganhou do Fluminense antes. E ganhou do Atlético. E aí empata com o Cuiabá, vai jogar com o Del Valle na Libertadores com força máxima. Perdeu pra alternativa do América. Todo mundo, poupou quase todo mundo contra o América pra jogar com o Del Valle. Foi lá e tomou de 3, fora o baile. E tomou 2 do América. E aí, sabe, então, eu acho que assim, porque o futebol, Léo, claro, o rendimento do time, mas o resultado é muito importante. E o Kudê não conseguiu entregar resultado, porque a única decisão que ele teve, ele perdeu. E ele ainda errou no jogo contra o Bragantino, ele tirou o cara errado.